E aí o Flamengo, olha só, perdeu a Supercopa para o Palmeiras, perdeu a Recopa também, né? Eu esqueci até de colocar isso no tweet, mas ele perdeu a Recopa também. Foi eliminado no Mundial, né? E não conseguiu ir para a final. Perdeu para o Vasco, no final de semana passada. Perdeu para o Fluminense a Taça Guanabara. E tem 1 bilhão de faturamento de receita. Não é isso? 1 bilhão de receita que o time tem. Então, ou seja, tá positivo financeiramente, te xingaram lá? mas dentro de campo... Não, até que o pessoal não entendeu. Acho que não entendeu o que eu quis dizer. Um jogador por posição, né? Exatamente. Tá com o melhor time, tá com tudo, mas passa uma fase. Vocês viram o que aconteceu com o Botafogo? Vocês viram o que aconteceu com o Bahia? O Bahia engraçado, em 3 são jogos SAFs, tomou né? 13 Mas gols. quando você abre o Twitter, abre alguns outros comentários de Instagram, essa SAF do Cruzeiro é uma bosta. Do Vasco que é exemplo, porque tá contratando jogador. A do Botafogo que é boa. A do Bahia que é boa, que tá com o City, o Grupo City, chegou lá, botou dinheiro. Não é assim que analisa as coisas. Por isso que a gente ainda... Eu mantei meus pés no chão, fiz um comentário esses dias aí sobre a questão do Ronaldo, né? Lá no meu, aí foi no meu pessoal mesmo. Aí deu polêmica. Aí eu vi que deu engajamento. Eu nem olhei os comentários. Quando eu vi que passou de 100 comentários, eu falei, já deu merda. Já chegou nos haters. Aí eu nem vejo mais. Eu já leio porque eu sei que aqui vai fazer mal. Então eu prefiro ficar pra lá. Expus a opinião. Quem concordar, concorda. Quem não concordar, vida que segue. Mas, Cláudio, queria só saber a sua opinião, cara, a respeito disso, esse comparativo. Já tem gente pedindo pra Ronaldo sair, que Ronaldo não presta, só isso que a gente vê, é uma loucura danada. Eu acho tudo isso um absurdo, porque tudo precisa ter um processo de trabalho. Mas, Cláudio, falei pra caralho, já alonguei e agora você vai falar mais ainda. Mas vamos que vamos. O que você tá... esse comparativo que eu fiz ali, sobre essa questão do Flamengo aí, receita pra caralho, mas o time tá mal. E aí, o futebol é isso, irmão. O futebol não é segredo que você tem receita sempre pra ser bom, não adianta. Cara, a real é a seguinte, no caso do Flamengo é um caso bem específico, né? Eu sou totalmente favorável à extensão e continuidade do trabalho. Essa troca repentina de treinador, precisa de rejuvenescimento no elenco do Flamengo, precisa de muita coisa ali e que parece que não, né? Tá tudo certo, só que você tá perdendo com 1 bilhão por ano no bolso para poder investir, né, em todas as áreas. Mas enfim, tá nessa dificuldade aí e é a amostra de que o dinheiro não é o grande percursor do futebol. Sem dinheiro não se faz futebol, mas não adianta não saber fazer a empregabilidade dos valores que estão colocados sob o seu poder. Relacionado ao comparativo das SAFs, Cruzeiro, Botafogo, Bahia e Vasco, são realidades totalmente diferentes e que muitos de nós às vezes não quer entender. É porque não quer entender. Quando, por exemplo, vem um torcedor, no momento que o Cruzeiro está passando, e ele começa a gritar, tem que ter reforço, tem que ter reforço, tem que ter reforço, a pergunta que eu faço para ele é, vai colocar o reforço onde? Se nem time tem ainda. Que tem que ter reforço, todos nós sabemos que tem. Porque para reforçar algo que já está consolidado. É o reforço... Onde você vai reforçar o quê? Vai acumular jogador, base, né? Não tem base. Vai acumular jogador, porque ainda não tem um time. Não tem um time, isso é fato. Falar que esse time que o Cruzeiro tem hoje não consegue jogar um campeonato mineiro, eu fico com dificuldade de interpretar quem pensa assim. Inclusive, passa até pela falta de capacidade de interpretação daquilo que é dito pelo Ronaldo. O Ronaldo falou que não vai contratar jogadores renomados, já choveu um monte de informações, de desinformações, de que o Ronaldo falou que não vai contratar. Que está satisfeito com o time. Eu nunca ouvi ele falar isso. Está satisfeito com o que chegou. É isso que a gente percebe na fala do cara. Bahia nunca teve dívida. Chegaram, contrataram lá quase... Nos últimos 6 anos o Bahia vinha num processo muito... preparando esse terreno. Exatamente. Não tem dívida, mas também não tem camisa. Isso é uma dificuldade no meio do nosso futebol. O time que não tem camisa, dificilmente ele vai conseguir se acertar. Vez ou outra ele dá umas 3 dentro, tipo o América, 3 anos. Então a gente sabe que ali na frente isso não muda. Infelizmente aqui no Brasil é isso aí. Não, camisa o Bahia tem. O Bahia não tem uma história de título. Não tem mas peso tem. na camisa. Né? Camisa o Bahia tem. A camisa é bicampeão brasileiro, né? É o maior torcida do Nordeste. Não tem peso nessa camisa. Ali. Não, com todo respeito, viu, baianos? Aí o que acontece? O Bahia tomou 11 gols em 3 jogos. Sendo goleado por time que não tem expressão nenhuma lá na Bahia, não é nacional, lá na Bahia. Qual que é a essência do trabalho do Bahia? Eu vou ter que assistir essa live, que você convidou os caras para poder saber. Eu também quero saber, porque eu quero entender também. Botafogo, John Textor, o cara já chegou aportando 120 milhões e vamos contratar todo mundo aqui, irmão.
Vamos tomar o fulano de Beltrano, o ciclano ali, vamos trazer para cá, vamos agregar todo mundo aqui, vamos manter toda essa diretoria aqui que colocou o Botafogo devendo 875 milhões e tá tudo tranquilo. Vamos manter eles aqui e o técnico é esse que eles vão escolher, o grupo de conselheiro permanece sendo o mesmo, vamos manter eles aqui. Nem salário tá pagando. Já tá indo para um tempo. Já tá indo para um tempo. Abre aspas. Boa parte do elenco estava com vencimentos em atraso, especialmente em valores relativos ao FGTS e aos prêmios de assinatura. Alguns jogadores já podem, inclusive, pedir a rescisão unilateral de contrato. John Textor prometeu pagar muitas das dívidas ainda em março. Fecha aspas, Bruno Andrade trouxe essa informação aqui. O Bruno Andrade ele é interpretador de texto nas horas ocupadas e ídolo indiscutível do União Renense, lá do All Sport aí também, trabalha lá na CNN de Portugal aqui, trouxe essa informação do Botafogo. Obrigado, e aí, fecha aspas. Obrigado pela aspas que acrescenta, complementa, né, no comentário e na avaliação no que diz respeito ao Botafogo. A coisa lá não tá nada legal. Isso é uma realidade. Daqui a pouco os jogadores entram com um pedido unilateral para poder se desligar de graça, independente de quanto gastou no atleta. E o John Textor disse que a partir do próximo mês é que ele vai começar a pagar a galera. Bom, aí você vai pro Vasco, beleza. O Vasco tá aí com os jogadores da hora, o time do Vasco tá certinho, tá bem encaixado. Precisa vencer a última rodada para conseguir classificação. Né? Entendeu? Só que é o seguinte, você sabe muito bem qual é a procedência, quer dizer, muito bem também, a gente não sabe nada muito bem. Mas a gente tem requisitos aí, se você entrar na magia da internet, você vai ver. Os caras que compraram o Vasco, eles têm um histórico ilícito. Né? Não cabe a mim trazer nenhuma informação cuja as mesmas eu não tenho a fonte sob o meu poder para que eu possa... cadê a fonte? Tá aqui. Não tenho essas fontes. Mas, enfim, o Cruzeiro é o pior de todos. Salário em dia. O Cruzeiro é o pior de todos. Salário em dia. Brigou com o Mineirão, tá? Eu sei que você pediu para brigar com o Mineirão. Eu sei que pediu, porque o Cruzeiro é refém da Minas Arena. O Cruzeiro não pode ficar nessa situação com a Minas Arena. O Cruzeiro não isso, o Cruzeiro não aquilo, no que diz respeito à Minas Arena. Todas essas críticas, muitas delas nem são por causa do momento do time. Porque se fosse pelo momento do time, a cobrança estava em cima do Paulo Pedro Solano. E não em cima da SAF do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro saiu do Mineirão. Só que quando você vai buscar os números de forma bem fria, vou falar olhando para a câmera que eu tô falando com você que tá aí do outro lado, nem tô trocando ideia com os meninos aqui agora não. Busca os números, por exemplo, vou pegar os dois últimos clássicos. Atlético e América no Mineirão, Cruzeiro e Atlético no Independência. O Cruzeiro ficou com 63% da renda que entrou na bilheteria. O Atlético ficou com 46%, quase que o dobro. É 20% de diferença, né? Quase que o dobro é um exagero. Mas para o Cruzeiro conseguir a rentabilidade que ele consegue jogando no Independência, precisa jogar 2 vezes no Mineirão com casa cheia. O Cruzeiro conquistou mais 400 e poucos milhões a mais do que o Atlético nos 4 mandos de campo que teve. E o Atlético também teve 4 mandos de campo, com estrelas no time, com um time caríssimo, que a torcida dos caras também tá indo no campo, só que o Mineirão tá tomando o dinheiro deles. Aí o torcedor do Cruzeiro coloca a SAF do clube como um processo duvidoso, porque não tá conseguindo conquistar os objetivos imediatos, que são as vitórias. O torcedor é imediatista e a gente entende isso perfeitamente. E se eu não entendesse, eu não teria que estar aqui. O torcedor é imediatista, eu também sou torcedor igual você. Se dependesse de mim, eu queria que o Cruzeiro ganhasse de todo mundo. Só que não é assim que vai acontecer, existe um processo no meio de tudo isso aí. Para que possa alcançar aquilo que almeja, precisa passar por um processo. E processo é árduo. Eu vi gente falando que o Cruzeiro não poderia ter dispensado os jogadores da temporada passada e apenas incrementado 4 ou 5 para dar continuidade na temporada desse ano. Eu vou ser bem sincero para vocês. Se mantém o time do ano passado, eu sou altamente grato àqueles caras. Sou grato de verdade. O Cruzeiro caía no primeiro turno. O Campeonato Brasileiro, ano passado, eu ouvi muito isso. Campeonato Brasileiro da primeira divisão, não é lá essas coisas, não. Então por que nós estamos preocupados esse ano se o Cruzeiro não está ganhando o Campeonato Mineiro, se o brasileiro da primeira divisão é a baba do boi cansado? Então nós não precisamos nos preocupar. Não tinha que manuter os caras. Manutém eles até mês de abril, maio. Tá, mas e o profissionalismo? E o profissional de cada jogador? Ele também precisa dar sequência na sua carreira.
Aí você libera o cara no mês de maio, o cara vai jogar onde? Se você já não vai contar com o rapaz no decorrer da temporada, libera no fim do ano. Porque o cara vai ter ali 2 meses para poder conseguir um time para ele fazer o exercício da sua profissão. Porque ele precisa colocar comida na mesa dele também. Então, antes de pensar no profissional numa situação dessa, precisamos pensar no pessoal. Então o Cruzeiro fez muito bem em dispensar todo mundo. A SAF do Cruzeiro fez muito bem em dispensar todos os funcionários, não tem nenhum mais. Tinha um último que há 3 meses atrás ele foi também dispensado do clube. E eu acho que é assim que tem que ser. Ah, mas o Cruzeiro não contrata nenhum ídolo para trabalhar no clube. O Cruzeiro chegou na situação que chegou, abrindo essas portas para ídolo. Ídolo é ídolo, gente. A idolatria, o reconhecimento fica até a beirada do túnel. Chegou do túnel para dentro, acabou. Porque é o jogo. E a torcida, ela olha jogo após jogo. Não tá trazendo o D'Alessandro, que tem uma história como internacional, é profissional? Para mim é o que importa. Ronaldo também não é cruzeirense, não. E o Cruzeiro chegou onde chegou exatamente por causa dos cruzeirenses. Eu não canso de dizer isso, cara. Não são cruzeirenses como eu, como você? Não sei. Porque quem é que garante que nós 3 estivéssemos à frente do Cruzeiro, a gente não queria também os melhores jogadores e faríamos as mesmas merdas que os caras fizeram, lógico. Eu, pelo menos, sou honesto, sei que o Big e o Virgão também são. Roubar o clube a gente não ia, mas a gente ia estourar aquele caixa lá. Porque a gente ia querer fazer a vontade de você, torcedor, que ia ter um grande time. Mesmo entendendo que a história do Cruzeiro nunca foi uma história de contratar grandes jogadores. Não foi, cara. É só buscar o histórico aí que você vai saber que o Cruzeiro sempre foi de angariar grandes talentos e principalmente buscar uns meninos aí de um time que a gente nunca ouviu falar. Esses caras davam liga e ganhava de todo mundo e sempre foi assim. Se você buscar o histórico do time de 2003, e eu não vou entrar nesse assunto aqui não, senão eu vou falar 1 hora só das contratações, da forma da montagem daquele elenco ali. É bem parecido com hoje, óbvio. Eu não estou fazendo nenhuma comparação técnica, ok? Nenhuma comparação técnica, mas era um time desacreditado também. Então eu espero que o torcedor do Cruzeiro pare com esse negócio de... A SAF do Cruzeiro é a pior de todas. Pô, os caras estão tudo cheio de BO lá, o nosso problema hoje é tático, poxa. Problema tático, técnico resolve, gente. Dinheiro para pagar os caras tem. Dinheiro para poder dar uma vida boa para os funcionários, os receptivos, né? Os primeiros, porteiro, jardineiro, roupeiro, nem isso tinha. Aí vai falar que a SAF do Cruzeiro é a pior porque o time não está liderando o Campeonato Mineiro? Você lembra que você também era a favor do laboratório no Mineiro? O torcedor cruzeirense sempre falou, teve orgulho. Mineiro, para mim, deixa o Atlético ganhar. Mas quando acontece, ô Cruzeiro, qual é que é? Então, não, mas o Campeonato Mineiro ele é assim mesmo. Vamos dar tempo. Todo mundo fala que não vale nada, mas não perde. Perde pra você ver. Então é isso, ô Virgão. Eu acho que nesse momento, pra mim, a SAF do Cruzeiro é a melhor SAF do Brasil. E tá consolidada. O camarada falou assim: não tem nenhuma SAF. Ela foi lá no Sport TV, se não me falta a memória. Não tem nenhuma SAF consolidada. Capelo voltou a falar. Aquela já meti o ferro nele lá no meu canal. Capelo voltou a falar do Cruzeiro. Já meti o ferro nele lá no meu canal e falou um monte de mentira, inclusive. O camarada falou o seguinte: não dá pra analisar as SAFs ainda. Mas nesse momento, a do Cruzeiro, pelo que parece, é a pior SAF do Brasil. Eu falei, tá, mas não dá pra avaliar, porque as outras não tem 1 ano. A do Cruzeiro já tem 1 ano. Cara, mas recorde de arrecadação, subiu pra 1ª divisão com os pés nas costas e tá num processo de remontagem de elenco. Não deve nada pra ninguém e não tá no meio das polêmicas de outras torcidas. Tá na polêmica da torcida do Cruzeiro mesmo. A grande diferença que chegou do Cruzeiro para as outras que eu vejo hoje é o choque de gestão que precisou ser feito, que a gente não viu em nenhum outro clube. O Bahia, o Vasco... Continua o Vasco mesmo. Pode ter tido um choque de gestão política, porque a política dos bastidores do Vasco é bem complicado. Os conselheiros lá é muito Miranda complicado. Tá lá até hoje assombrando. Aquilo ali é sinistro. Então, assim, mas analisando a questão de futebol, né, do que se tinha do Cruzeiro, conquista e tudo mais que vinha nos últimos anos, e a história do Cruzeiro em si chegar ao que estamos hoje, é um choque de tudo, no geral, que o Cruzeiro precisa passar agora por um processo novo, e essa remontagem, ela leva tempo. A grande questão é que ela veio até rápida demais, porque eu acho que não esperavam, nem o próprio Ronaldo, que teria o sucesso, a ascensão que teve no clube já do ano passado. Então, quando você já chega num estágio assim, eu sempre falo com as pessoas, cara, o Cláudio tem aqui o inicial 97, 99?
Seu ninho é 97 ou 99? 98. Não, errei os dois, pô. É palio. É o paliozinho agora? O paliozinho é verdade, o Nunes roubaram, é. O paliozinho dele aqui é 98. Tá lá, tem todas as características lá que eu tô ligado. Entra, por exemplo, sei lá, num Nivus agora. Fica andando com o Nivus ali durante um ano. O Nivus voando, abastecendo, da hora, um carro muito bacana e tal. Volta pro seu Palio depois de novo. Você vai achar que seu Palio é um lixo. Verdade. E se você subir o nível, pega um Corolla Cross da vida e depois volta pro Nivus, você vai achar que o Nivus é ruim. Porque a gente acostuma com o bom. É natural do ser humano a gente acostumar com aquilo. Por que que o torcedor de futebol ele se torna tão exigente com o time e se torna chato? Troca ideia com o torcedor do Flamengo agora. Troca ideia com o torcedor do Atlético Mineiro. Pega uma aqui, ó, que eu sei que alguns amigos meus que é desse jeito. Os caras, eles vivem agora numa cobrança, uma exigência, como se tivesse sempre que ser aquilo ali. E eles esquecem tudo aquilo que já passaram. Você entendeu? Isso é natural do ser humano, de quando ele chega num nível muito bom, começa a viver muito bacana, achar que tem que ser sempre daquilo ali pra cima. E ele não aceita regredir, ele não aceita voltar. Isso é uma coisa de salário, mano. Você ganha ali 10 mil reais, aí do nada você tem que voltar a viver com 3 mil. Pesado. É pesado, o cara não consegue. Isso é do ser humano. Olha você dentro da sua casa, isso você conseguiria. E nessas circunstâncias que eu trouxe aqui de exemplos, é bem fora da realidade em questão de futebol, mas é o que acontece. Então, assim, eu vejo que nós acostumamos ali ter aquele time do jeito que tava redondinho, bonitinho, ganhando, sobrando pontuação e tal. Aí do nada você tem essa redução drástica que teve no Cruzeiro, é normal. A grande questão é o que o torcedor tem reclamado nas redes sociais, Cláudio. Eu vou fazer um ponto em cima disso. Eu vou até deixar o Bi comentar aqui para não ficar muito tempo sem a voz do Bi, que a gente fica triste sem a voz do Bi. Mas, ô Bi, o torcedor comenta na rede social hoje, esses que mais criticam a gestão nesse momento e nos chamam de passadores de pano, porque a gente olha os dois lados, mas nos chamam de passadores de pano. Essas pessoas que mais criticam, você que já deve estar pensando nisso, o Vigião passa pano, o Cláudio passa pano e tal, nesse comentário nosso aqui, vê se eu estou errado. Vocês estão reclamando, não é que tem que contratar o Luis Soares, não é que tem que contratar o Marcelo, contratar o James Rodrigues, contratar o De Bruyne, contratar cara bom, não. O que vocês estão dizendo é, tem que montar um time competitivo, um time forte que não vai cair para a Série B de novo e que vai se manter na Série A. Não é isso que você quer? É isso que você fala. Que eu tô falando assim de forma geral, que eu vejo dos comentários. Os torcedores que estão criticando e atacando e achando ruim daqueles que defendem o processo de trabalho do Cruzeiro, eles atacam no seguinte: nós não estamos pedindo com grandes contratações, e fala disso até da live do Ronaldo. Mas, Ronaldo, você foi arrogante com a torcida do Cruzeiro. A gente não pediu as grandes contratações, a gente quer um time forte. Só que o futebol não é uma ciência exata, gente. Não adianta você chegar e falar agora, não adianta mesmo, torcedor, você chegar agora e falar, com esse time o Cruzeiro cai. Você não sabe, o Cruzeiro não jogou. O Cruzeiro nem começou a Série A, velho. Não tem como saber. Você sabia que o Cruzeiro ia jogar aquele jogo contra o Atlético Mineiro depois daquele jogo contra o Pouso Alegre? Você sabia que o Cruzeiro ia golear o Vila Nova? O que ia passar a dificuldade que foi com o Democrata? Ninguém sabe, o futebol é uma incógnita. A grande questão é o processo de trabalho, uma linha que você acompanha, uma linha temporal, você consegue ver dentro de uma característica. Por exemplo, quero contratar um artilheiro do meu time, igual o Cruzeiro trouxe o Edu. O Edu tinha feito 33 gols na temporada passada, não foi? 2021, pelo Brusque. 33 gols. Aí trouxe o jogador. Significa que ele vai fazer 33 gols no Cruzeiro também? Não significa. Só que é o que acontece. Se você traz um cara como esse, como o Edu, que fez 33 gols na temporada passada, tende mais a sair realmente no próximo ano positivo do que você trazer um Robertson, por exemplo, como o Cruzeiro trouxe em 2020. Verdade. Por quê? E o histórico se diz por isso. Agora, o histórico do Cruzeiro, para você dizer em curto período de tempo, com 8 jogos, dizer que a temporada que vai vir mais uns 40 jogos aí não vai prestar, eu acho esse ponto que eu acho exagerado. E se achar isso é passar pano, ok, chama de passar pano. Mas é o meu ponto que eu vejo em relação ao trabalho. Mas, igual eu falei lá no meu comentário, tem que exigir sim do Ronaldo, tem que cobrar, porque não podemos ser nunca aquilo que nós não somos. O cruzeirense, ele nunca foi um torcedor que fica na boa e deixa a diretoria fazer o que quer. Nunca foi. A gente sempre cobrou com todas as diretorias. Desde Felício Brandi até agora, passando aí pro Ronaldo com o SAF. Sempre fomos assim. Então, assim, nós temos que ter o pé no chão, né, Biga? Eu queria ouvir o seu comentário em cima disso aí também, a respeito. O que você acha sobre isso aqui? Eu, Cláudio, falando aí. Vocês falaram muito bem, cara.
Você e o Cláudio, né? Eu acho até que se eu esticar muito, eu vou repetir muito do que vocês falaram. Né, todo mundo me conhece que eu só acredito no trabalho, né, Vejão? Não tenho aquela questão de receita pronta, é assim, e vai, né? Mudança de trabalho a qualquer custo, eu não acredito muito nisso, não. Falando daquela questão das SAFs, né? O Cruzeiro está investindo em estrutura, talvez nenhuma dessas SAFs aí que a gente está vendo tem um investimento em estrutura que o Cruzeiro está fazendo também. Então é bem diferente, né? É bem diferente o que está acontecendo. Eu vejo o pessoal muito preocupado em explicar, né? Quando vai falar, não, mas nós não estamos querendo o Marcelo, o Rames Rodrigues e tal. Mas isso muitas das vezes é para explicar, né? Na hora que vê que o negócio aperta, fala assim, não, nós estamos exigindo tanto assim não, queremos um time competitivo. E quem falou que nós não temos um time competitivo já em março de 2023? Só os 8 jogos do Campeonato Mineiro já são suficientes para cravar isso? Não são. Eu acredito no trabalho do Pesolano, sim. Eu acho até que o próprio Pesolano já percebeu que precisa mudar alguma coisa. Ele até falou da palavra começar do zero. Eu acho que não, como o trabalho já tem essa manutenção, eu acho que ele vai conseguir observar um pouco melhor, né, Vijão? Mas, cara, não existe receita pronta para essa situação. O Cruzeiro, quem dera se tivesse, né? O Cruzeiro precisa seguir o trabalho. Nós não estamos sendo enganados, porque o que falaram pra gente no dia 18 de dezembro de 2021 está sendo feito, que era muito trabalho, avisaram ali. Podem concordar do jeito que a venda foi feita, ou pouca explicação do que foi aquele contrato de compra e venda, Cruzeiro, SAF, essa coisa. Pode reclamar disso, mas que trazer para o cruzeirense hoje qualquer vírgula que eles falaram assim, não, a partir do ano que vem é disputa por Libertadores, é disputa pelos melhores jogadores da América do Sul, nós vamos fazer isso, como acontecia um passado recente, isso não aconteceu. E foi muito perto do que eu imaginei que seria SAF. Nunca fui um cara que ficou iludido com esses dinheiros de não sei de onde. Eu falava de projeto, Virrão. O Cruzeiro precisava. O Cruzeiro apresentou esse projeto. De projeto para sair. Você lembra qual foi dessa temporada? Semifinais do Campeonato Mineiro, oitavas de final na Copa do Brasil, da gestão de falar projeção. Disso. É a projeção que o Cruzeiro fez, exatamente. Que é o mínimo que conseguiria. E a projeção Ou seja, do Campeonato Mineiro conseguiu. Só que a gente tem que questionar como que chegou nesse ponto da semifinal. Isso aí. A projeção não quer dizer que você vai fazer aquilo na temporada. Você pode então por isso que a projeção sempre, para a situação do Cruzeiro de reestruturação, sempre uma projeção tímida. É interessante para você não criar uma expectativa falsa no torcedor. O torcedor do Cruzeiro, ele sempre foi exigente. Sempre. Mas ele nunca foi burro.